Para a gente falar um pouquinho de mercado, nós vamos ver que as coisas estão mais ou menos como na semana passada, com o dólar, por exemplo, a 3,25 e as bolsas operando com pequenas margens para cima e para baixo. E essas pequenas variações não significam nada, e, digamos, de especial. Agora, o que tivemos de especial foi uma reunião com o presidente Temer e toda a equipe econômica, inclusive o presidente da Câmara e o presidente do Senado, que estavam discutindo com investidores nacionais e internacionais a possibilidade de reatar os investimentos, voltar a investir no Brasil. Por exemplo, se fala que a GM tinha 2 bilhões para investir no país e novamente, mais uma vez, postergou essa decisão. Os investidores estão ariscos, mas o presidente tem alguns argumentos interessantes. Por exemplo, a inflação baixou até o ponto de passar do nível mínimo, que seria 4,5%, e nós estamos com os juros descendo. Provavelmente hoje nós vamos ter um anúncio de mais uma queda da Selic. Nós estamos vendo um aumento discreto do emprego, muito discreto, muito pequeno, mas mostra pelo menos que não está aumentando o desemprego. Nós temos uma boa safra agrícola, aliás, uma excelente safra agrícola. A performance da balança comercial também é bastante razoável. E, por último, nós esperamos um crescimento do PIB ao invés de uma queda do PIB como a gente estava vendo. Mas, em todo caso, aparentemente os investidores estão pensando em esperar um pouco para ver como é que fica, porque as reformas, nós não sabemos exatamente o que vai acontecer com elas lá no Congresso. Nós vamos conversar hoje aqui com o delegado Almir Papassoni, que é bacharel em Direito e é delegado-chefe da Polícia Federal aqui em Lages. Delegado, bom dia. Bom dia. Nós gostaríamos de começar fazendo uma pergunta mais ou menos provocativa, que é o seguinte. Um economista já há bastante tempo ganhou o prêmio Nobel com uma teoria, e é uma teoria muito respeitável, de que existem instituições-chave para o desenvolvimento. Talvez não sejam uma quantidade muito grande, mas essas instituições-chave são ilhas de excelência num país, né, e que permite com que o país prossiga no seu caminho para o desenvolvimento. O senhor inclui a Polícia Federal nessas ilhas de excelência? É claro que a gente poderia dizer, o delegado vai falar com o esprit de corps, né, e elogiar onde trabalha. Mas, falando profissionalmente, o senhor considera a Polícia Federal uma ilha de excelência? Sim, sem querer ser corporativista, eu acredito que a Polícia Federal ela é uma ilha de excelência. Pode-se ver pelos resultados que ela vem alcançando, né? Pela qualidade dos profissionais, pela motivação que imbui os profissionais da Polícia Federal, com certeza. E, em face disso, a gente acredita piamente que os nossos trabalhos têm contribuído num médio e longo prazo para o desenvolvimento do país. Entendo. E nessa mesma ideia, delegado, deixa eu lhe dizer, essa reputação que indiscutivelmente a Polícia Federal tem de profissionalismo, de seriedade, de cumprimento do dever, parece-me que é uma coisa relativamente recente. Isso talvez até junto com o Ministério Público, eu tenho a sensação de que algo que não se pode dizer que em 1950 ou 1980, mas é algo, digamos, desses últimos anos. O senhor concorda que essa reputação é relativamente nova? Olha, a polícia, ela necessariamente, assim como outros órgãos, mas mais do que os outros, ela tem a necessidade de evoluir constantemente. Perfeito. A criminalidade ela está em constante evolução. Então a gente sempre busca estar um passo à frente. Quando isso não é possível, a gente tem que trabalhar o mais rápido possível para fazer frente à nossa demanda. Claro. Então, assim, tecnologicamente,
com a especialização cada vez maior dos nossos servidores. Então, a gente vem, com o passar dos anos, realmente se aperfeiçoando, e isso, assim, é um processo constante. Mas é um fenômeno recente. O recente é a exposição, por conta da dimensão das investigações. Entendo. Né? Mas a gente vem fazendo bons trabalhos já há muitos anos. Se a gente fizesse um comparativo, por exemplo, com a Scotland Yard ou o FBI americano, como é que fica a Polícia Federal brasileira? Olha, muita gente... Por exemplo, claro, o senhor Sim. falou em tecnologia, estou pensando Sim, também em sim, tecnologia. sim. Não só a tecnologia, né? Mas também a tecnologia. Muitas pessoas comparam, gostam de comparar a Polícia Federal com outras polícias de países mais desenvolvidos. Por exemplo, tem países que a polícia ostensiva nem precisa andar armada nas ruas, com a Islândia, a Noruega, a Nova Zelândia. O caso de Londres também, né? Londres. A gente sabe isso há muitos anos já. Né? Sim, só que é o seguinte, no Brasil nós não temos a população de Londres, a população da Islândia, não temos a cultura norueguesa, né? Claro. Então, assim, com a realidade que a gente convive, né, e os resultados que a gente alcança, olha, eu diria que se a gente não tiver melhor, tá bem equiparado. Essa é uma coisa bastante boa, porque a gente costuma pensar, lamentavelmente, com o nosso velho complexo de inferioridade latino, né? Mas a gente percebe que nós temos instituições que estão perfeitamente, digamos assim, ombreando, desculpe, com instituições internacionais. Sim, a gente não está atrás de nenhuma instituição em termos de técnicas, né, e de preparo do pessoal. Excelente. Eu vou lhe fazer uma pergunta que os brasileiros se fazem hoje. Depois de passado, digamos, esse tempo de investigação e o tempo da Lava Jato e manchetes, etc., etc., corruptos na cadeia de preferência, né? O que virá em seguida? O que vem depois nessa área, digamos, de segurança federal? Alguma coisa, alguma postura nova, por exemplo? Ou não? Olha, a corrupção, ela não é um fenômeno exclusivo do Brasil. Certo. Ela existe em vários países, né? Até algum tempo atrás a gente viu no Japão, né, um político lá de alto cargo ser condenado. Então, assim, mesmo em culturas que têm um padrão cultural que se diz mais elevado que o nosso, a gente encontra casos de corrupção, claro, que em bem menor proporção, né? Então, o trabalho da polícia, ele não acaba, né? Agora, o que a gente espera depois dessa avalanche, depois de todas essas... E dessa exposição, delegado, né? Essa tremenda exposição, né? Todo mundo conhece o pessoal do Ministério Público e talvez algumas pessoas da Polícia Federal, o Moro, etc. Essa violenta exposição na mídia vai continuar? Olha, ou não vai ser necessário? Nós gostaríamos que não, porque que nós gostaríamos que não tivesse tantos crimes, né? Okay. Que o ideal nosso é chegar na tranquilidade que o interesse público pede da gente, né? Entendo. E a exposição é só uma consequência, né? Mas eu acredito que o país está num processo de amadurecimento. Acredito que depois disso venha um período de desenvolvimento maior, mesmo porque você, com menos desvio de recurso público, você tem mais recursos para poder aplicar uma melhor prestação de serviço para a comunidade, né? Então, assim, a expectativa é de um futuro próximo melhor do que o que a gente vive hoje. Deixa eu lhe perguntar um assunto que a gente periodicamente melhor vê. Em que termos? Melhor, mesmo que a gente não tivesse a Operação Lava Jato, né? Entendo. Se a gente não tivesse a Operação Lava Jato, a gente estaria aí naquela média
dos últimos anos, né? Entendo. Aquele do país em desenvolvimento, mas que nunca saía daquilo. Então, eu acho que há a possibilidade do Brasil dar um salto de qualidade depois disso tudo. Na verdade, essa é a minha próxima pergunta, mas antes eu quero lhe perguntar a respeito de uma coisa que periodicamente vem e vai, etc. Nós poderíamos adotar a pena de morte no Brasil? Seria conveniente fazer como a China, com aquele rigor, digamos, extraordinário, né? Ou como Singapura, onde talvez o rigor seja mais ainda, e a criminalidade, pelo menos em Singapura, que eu estou lembrando, é próxima de zero, né? Isso é inconstitucional e é questionável, né? Okay. Teria que ter ser feito um amplo debate, verificar Mas do os seu números ponto de outros vista, países. moralmente, seria uma solução? Por exemplo, o pessoal do tráfico no Rio também é um outro assunto importante. Aparentemente não há o que controle aquele pessoal lá. A pena de morte seria uma solução? Então, se questiona se alguns indivíduos têm recuperação. Entendo. Né? Agora, se a pena de morte seria solução para isso, a gente realmente teria que fazer um estudo amplo, um debate amplo sobre isso. Perfeito. Mas então vamos deixar pena de morte e vamos falar de um rigor como de Singapura ou de Hong Kong. Um rigor extraordinário para infratores. O senhor acha que isso é possível? Olha, ou deveríamos? Eu vou te falar de uma experiência que teve nos Estados Unidos. Entendo. Uma universidade dos Estados Unidos fez uma pesquisa há anos atrás. Eles pegaram 2 veículos idênticos e colocou um num bairro rico e outro num bairro pobre. No bairro pobre, eles quebraram uma janela desse veículo, ou algumas janelas, né? E no outro deixaram intacto. Em pouco tempo, o veículo foi depredado, foi saqueado, e o outro veículo continuou intacto. Aí você pode dizer, bom, mas é porque a população ali é de um nível melhor e tal. Aí eles foram e quebraram a janela do outro veículo no bairro rico. Aconteceu a mesma coisa. Mesma coisa. Né? Então, eles chegaram à conclusão que a violência, a criminalidade, ela não tem só esse fator da cultura, da diferença econômica, né? Mas ela tem mais a ver com o descaso, com o descuido. Entendo. Do serviço público, da comunidade. Né? Mas não seria leis complacentes? Não, mas aí nós temos leis boas. Né? Okay. Aí o que aconteceu? Em cima dessa pesquisa, foi chamada de teoria das janelas quebradas, se criou uma política de segurança pública, que foi a política de criminalidade zero. Né? Tolerância zero, desculpa. Tolerância zero. Lá em Nova York. Okay. Nova York tinha uma taxa de violência muito alta e depois disso se tornou uma das capitais mais seguras do mundo. Né? Mas há um preço. O preço é o seguinte, o preço é você coibir as menores infrações. Desde as infrações simples de trânsito, né? Porque a gente tem essa cultura de, mas, puxa vida, a quem que isso está prejudicando? Né? A gente relativiza muito as nossas leis. Então o erro começa, não é só do poder público, começa pelo cidadão. Né? Pelo cidadão que quer sempre dar um jeitinho, sempre levar uma vantagem de alguma forma. Né? E você vê, por exemplo, a nossa região aqui de Lages, ela tem os menores IDHs de Santa Catarina. Sim. Em algumas cidades aqui da região. A nossa delegacia abrange 37 municípios. Quer dizer, Amures mais outra parte. E nós, nessas cidades que têm baixíssimo IDH, nós não temos as maiores taxas de criminalidade. Onde que tem as maiores taxas de criminalidade? Nas cidades com maiores IDHs, Florianópolis, Joinville, Itajaí, e por aí vai. Né? Então, a violência, a criminalidade é um fato complexo. Né? E o cuidado com as coisas, aqui a gente vê na nossa região que as pessoas cuidam muito das praças, das suas casas, né? Tem um capricho maior com as coisas. Né? E se o poder público consegue também zelar melhor pelos espaços públicos, né? A probabilidade de a gente ter uma
criminalidade menor é muito grande. Interessante que os Estados Unidos, como o senhor falou, resolveu, em Nova York, é o caso que a gente sempre exemplifica, né? Mas usando de um rigor extraordinário. Por exemplo, até mesmo pequenos delitos receberam 5, 10, até 25 anos de pena de prisão, né? Então, realmente, esse pessoal infrator sumiu. Mas o custo para o Estado, e agora estou falando como economista, né? O custo para o Estado, se de um lado tem a redução da infração, né? E os custos sociais, psicológicos, etc. De outro lado, tem o custo de 20, 25 anos de internação de um prisioneiro, né? Sim, então, qual a decisão melhor? Ou o rigor extremo ou a complacência brasileira? Você pode ter um rigor extremo, mas assim, você não precisa apenar com gravidade crimes de menor gravidade. A ideia não é essa, né? É simplesmente aplicar a lei como ela tem que ser feita, não é? E as pessoas se conscientizarem da necessidade de colaborar para ter um país melhor, né? É mudar a mentalidade das pessoas. Essa pergunta é logo a pergunta que eu ia lhe fazer. Depois o que nós vamos ter depois dessas operações espetaculares que o nosso bom juiz Moro providencia de vez em quando junto com a Polícia Federal e o Ministério Público, etc. Nós vamos voltar à impunidade, à roubalheira, à falta de caráter, ou teremos um país renovado? Há um certo ceticismo, porque as nossas raízes macunaímicas, né, dizem que nós seremos sempre oportunistas, o país do jeitinho, etc, etc. O senhor acha que dentro de alguns anos nós estaremos renovados e limpos e um país novo? Olha, espero que sim, né? Okay. É uma coisa que o tempo vai dizer. Mas eu acho que o Brasil não vai ser o mesmo depois disso tudo, né? As pessoas estão mais atentas aos seus direitos, mais atentas ao que acontece ao seu redor. A gente vê as grandes mobilizações populares em torno dessas questões. Então, eu acho sim que dizem que o gigante não acordou ainda, não é? Mas boa parcela dele já tem despertado. Então, eu acho que o caminho é esse. Quem seria? A classe média? A população toda. Eu prefiro não descartar nenhuma parcela da sociedade, né? Toda a população ela é importante, principalmente para quem trabalha na área pública, né? Com interesse público. Para nós, todos os setores da sociedade são importantes. Eu também, a minha visão é que nós sairemos melhores de tudo isso aí. A não ser que as leis continuem a ser aplicadas de maneira, como eu mencionei agora há pouco, complacente. Isto é, que a polícia prenda e a justiça solte. Aliás, esse é uma espécie de chavão, né? Mas que de vez em quando é confirmado pela prática. Por exemplo, como aquele político José Dirceu, condenado a 54 anos, se não me engano, está em casa, né? A mensagem subliminar é que há impunidade. O senhor concorda que há muita impunidade no Brasil? É um Estado democrático de direito, né? O direito ele prevê que as pessoas tenham as suas garantias, né? E eventualmente pode acontecer alguma distorção, né? Mas eu acho que a gente ainda tem que continuar acreditando nas instituições, né? Porque as instituições elas são feitas, são idealizadas para funcionarem com perfeição, né? Claro. Eventualmente elas não funcionam como deveriam. A gente vê às vezes hospitais, escolas, que às vezes não conseguem atender ou não atendem bem as pessoas, mas nem sempre é culpa, não é culpa da instituição. Às vezes faltam recursos, né? Às vezes falta efetivo. Às vezes o funcionário não está bem preparado, pode acontecer, né? Pode ser. Então, às vezes é culpa também das pessoas que estão ali. Mas, assim, as instituições, eu não gosto de taxar assim, não, essa instituição não é boa, não trabalha bem, né? Mesmo porque a gente vai estar sendo injusto com muita gente
que é comprometida nos órgãos. Uhum. Nesse caso, para fazer uma lista de instituições de primeiríssima linha, como eu falei, ilhas de excelência, o senhor acha muito difícil? É politicamente incorreto dizer isso aqui é excelente e esquecer uma porção. Seria injusto. Seria injusto. Mesmo com aquelas que não estão tendo um excelente desempenho, a gente sabe que tem profissionais muito bons em todas as áreas e a gente estaria sendo injusto. É verdade. Mas eu me vejo no direito de achar e ter uma opinião. Eu vejo o Banco Central, eu vejo o Ministério Público, eu vejo a Polícia Federal também, eu vejo o IBGE, né? E eu costumo elogiar também a nossa Embrapa, né? Eu acho que a nossa Embrapa tem muito mérito também nessa área agrícola, etc., né? Mas além disso, além dessas instituições, eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade. Eu acho que nós precisamos fazer bastante progresso. E nós precisamos reformar alguma coisa. A respeito disso, eu queria, delegado Almir, lhe perguntar uma coisa desse momento agora. O senhor vê essas reformas que o governo Temer discute, que vem se discutindo há muito tempo, na verdade, né? Desde o tempo Lula, que se conversou um pouquinho e logo em seguida se abandonou essas ideias, né? Como difíceis, etc., etc. E no governo Dilma nós mal tivemos alguma discussão a respeito, mas agora nós estamos encarando seriamente. Mesmo assim, o senhor vê essas reformas como essenciais para o país? As reformas são importantes. A da Previdência, por exemplo, já teve uma em 2003, uma se eu não me engano, em 98, né? E agora se pretende fazer uma, mas já com a projeção de se fazer uma outra daqui a alguns anos. Elas são importantes. Se elas devem ser no formato que estão, ou se deve se buscar outros caminhos, não vou saber te dizer com propriedade, mas que elas são importantes, são. Ela seria o chave para o desenvolvimento? Eu acredito que sim. Mas não apenas uma, né? É um conjunto, talvez. É um conjunto. A reforma trabalhista é importante, a da Previdência é importante. E a reforma política nós achamos também que é importante, né? Sim. Nós também achamos que deve haver uma reforma universitária no país, né? Eu sou professor universitário e costumo avaliar que os alunos, de um modo geral, estudam menos de 3 horas diárias. Talvez 2 horas e meia, em média, né? E enquanto que a gente está sempre fazendo essa comparação, né? Que um estudante asiático estuda até 12 horas por dia, né? É tremendamente diferente. E o senhor vê condição de aprovação dessas reformas no Congresso? É difícil dizer, né? Com toda essa agitação que está lá em Brasília, é difícil dizer. Mas qual a possibilidade de sair essas reformas? O senhor vê a possibilidade? Ou nós vamos prolongar isso indefinidamente? Porque, cada dia a gente tem uma notícia. Os cenários estão tão variados pois pela frente. Né? Cada dia a gente se surpreende com uma notícia nova, então é difícil. Se tivermos um novo presidente, digamos, a possibilidade fica bem complicada, né? Dizem que se chegar em 2018 fica mais difícil, né? Porque tem as eleições, né? É um ano eleitoral, perfeitamente. Sim, né? Deixa eu lhe perguntar, delegado Almir, a respeito das fronteiras do país. Por onde passam hoje facilmente drogas e armas, incluindo armas, o que é uma surpresa, né? Armas de grosso calibre, armas para destruir tanques e aviões. Armas de combate, realmente é impressionante como que isso passa na fronteira, que é também jurisdição da Polícia Federal, não é? Também. Mas você tem que analisar o seguinte, a nossa fronteira, ela tem milhares de quilômetros. Claro. Não tem como você colocar ali na fronteira um homem a cada 50, 100 metros. Você não mas um radar não seria o caso ou coisa assim? Eles passam pelo meio da mata, pelos rios, Tá, não tem como. Não tem. O trabalho, sempre vai ter esse trabalho, né? Um trabalho constante, difícil, né? Mas
assim, para você conter 100% disso é muito difícil. Por que um país como, digamos, o Canadá ou a França não se queixa do mesmo fenômeno que nós temos aqui? A entrada de drogas e armas pesadas e um comércio ilegal, um tráfico quase obsceno. Por que eles não têm esse problema? Começamos pela cultura do povo, né? Pela cultura. Você não tem a criminalidade que tem no Brasil, né? Você não tem essa demanda da criminalidade e você também não tem uma extensão territorial assim tão grande como o Brasil. Perfeito. Perfeito. Delegado, eu queria ouvir então a sua opinião a respeito de como que nós estamos aqui na nossa região. A impressão que a gente tem, um pouco paroquial, é que nós estamos muito bem aqui na cidade. Mas na região nós temos outros problemas? A nossa região realmente ela é um pouco mais tranquila do que em outros lugares, né? Claro. Mas tem dois fatos assim que seriam interessantes a gente destacar. Um são os crimes contra a Previdência, que ocorre muito aqui, né? E são crimes de pequeno vulto, normalmente, né? Então você tem lá, por exemplo, uma pessoa que era beneficiária do INSS, uma pessoa que tinha uma aposentadoria, e ela falece. E por algum motivo o cartório não notificou o INSS, de repente ele não foi notificado daquele falecimento, e um irmão, um cônjuge, às vezes até um amigo que tinha os dados bancários da pessoa, continua recebendo, porque o INSS continua depositando esses valores, né? Certo. Fatalmente, isso vai ser descoberto, vai vir para nós, a gente vai investigar e vai chegar na autoria. E por que iria para a Polícia Federal? Porque é um crime federal? Porque é um crime contra o INSS. É um crime federal? Contra a autarquia federal, né? Okay. Então é um crime federal. Entendo. Só que assim, é uma coisa que são às vezes valores pequenos de 1, 2, 3 salários, às vezes um pouco mais, um pouco menos, né? Mas que oneram a nossa capacidade investigativa, né? E aí tem a questão da cidadania também, né? Alguns a gente até acredita que seja por ignorância, né? Às vezes a pessoa fala, pô, mas eu era cônjuge, sou viúva, né? Eu tenho direito de receber? Não. Você tem direito de receber uma pensão, né? Aquele direito da aposentadoria, ele cessou. Quando a pessoa faleceu, naquele momento, aquele direito cessou. Claro. Né? Você tem que ingressar com um outro pedido no INSS, né? Ir lá e requerer a sua pensão por morte, né? Assim como tantas outras questões relacionadas ao INSS. E aí a gente vê, pô, mas o INSS está aparentemente com um déficit tão grande, mas olha um dos fatores. Mas eu só peguei, sei lá, R$4.000, o que isso é para o Brasil? Mas são R$4.000 de você, no seu bairro tem mais uns 4, na sua cidade deve ter uns 100, 200. No final, no Brasil, isso cria um volume muito grande. Então, além de você estar prejudicando o país, né, porque esse dinheiro ele poderia estar sendo revertido para a saúde, para a educação, para a segurança, né? Então, assim, é um ato é um crime contra a cidadania, né? Claro. E você também prejudica o nosso trabalho, porque a gente deixa de canalizar o nosso esforço para outras coisas. A quantidade exatamente, é grande. Exatamente. Um outro que é muito interessante, que também ocorre bastante na nossa região, isso é bom a gente falar para as pessoas se conscientizarem, é o contrabando e o descaminho. Okay. O contrabando é quando você internaliza, quando você traz para o país uma mercadoria proibida. O descaminho quando você traz sem pagar os tributos, né? O descaminho tem uma penalidade um pouco mais leve, o contrabando um pouco mais grave. Então tem aquele senhorzinho que vai lá no bar e compra um maço de cigarro paraguaio. Ele acha que não está prejudicando ninguém. Ou vai na loja e compra um CD, um filme pirata, né? Um brinquedo, uma peça, olha o perigo, uma peça automotiva, né? Um óculos. Verdade. Então, assim, em primeiro lugar, você está comprando uma coisa que não tem garantia. Né? Uma coisa que não tem controle de qualidade.
o brinquedo, ele pode se ter uma peça que não é condizente para a idade do teu filho, ele pode intoxicar a criança. Pode intoxicar. Bebida, medicamento. Tem medicamento que a gente aprende, vai para a perícia e depois se descobre que não tinha um princípio ativo. É verdade. E aí o cara está tomando às vezes uma cápsula de açúcar ou às vezes de alguma coisa que vai prejudicá-lo. E um óculos sem proteção, uma peça automotiva que não tem um controle de qualidade e vai dar um problema no seu carro. Eu me lembro de mais dois até, delegado, que um deles é os atestados falsos de doença, que são incrivelmente comuns, e um outro que me ocorre agora é a aposentadoria por invalidez falsa. Tem bastante. Eu conheço, eu lamento dizer, e eu não vou dizer quem que é, mas eu conheço gente jovem aposentada por invalidez, tipo depressão. São pessoas saudáveis, alegres, estão aposentadas há vários anos por depressão. O que eu acho extraordinário, né? Isso, eu não sei como que isso é tão comum e encarado de maneira tão natural. Como resolver essas questões, então? Com repressão forte? Olha, o INSS ele já está fazendo uma revisão desses casos, né? Okay. Tem uma porcentagem muito grande de casos que está sendo barrado no INSS, né? Verdade. Mas é o que a gente tem falado, né? Enquanto a gente tiver essa ideia de querer levar vantagem, a gente dificilmente vai ter um país melhor. É verdade. Eu também acho isso aí é uma coisa bastante impressionante, porque, olha, como ele disse, eu conheço algumas pessoas que estão exatamente nessa condição que eu acho extraordinária. Deixa eu te falar mais uma coisa sobre um dado interessante sobre a questão do contrabando de descaminho. Tem uma estimativa de que por ano, por conta do contrabando e do descaminho, se suprime em torno de 10 bilhões de reais no país. No país. Deixa de se criar em torno de 2 milhões de empregos na indústria e no comércio nosso por conta do contrabando de descaminho. Concordo. Então você está comprando um maço de cigarro lá paraguaio, puxa vida, privilegia a indústria nacional, privilegia o comércio nacional. É verdade. Não é? Concordo. Eu concordo. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, delegado Almir. Eu gostaria muito, muito de agradecer a presença aqui do senhor delegado-chefe da Polícia Federal aqui em Lages, senhor Almir Papassoni. Muito obrigado por ter vindo aqui. E eu gostaria de agradecer também a nossa audiência. E se por acaso você quiser, caro telespectador, rever esse programa ou qualquer outro, você pode ir à internet e clicar lá Imagem TV. Você verá que no YouTube esses programas estão disponíveis. Estaremos aqui na próxima semana. Obrigado e até lá.